Muito boa noite a você que está aqui conosco nessa transmissão do Andrew Jumper Live. É uma alegria receber cada um de vocês aqui conosco para termos aí perguntas e questões sobre pregação cristocêntrica no Antigo e no Novo Testamento. Nós temos nessa noite conosco aqui 4 professores da nossa escola, professor Leandro, professor Dario, professor João Paulo e eu que estou aqui com vocês nessa hora. Então, peço que cada um rapidamente se apresente e dê uma boa noite aí para os nossos espectadores. Bem, para mim é uma alegria participar dessa live com os colegas Dario, Leandro, Reverendo Mauro. Esse é um assunto extremamente importante, extremamente prático, extremamente útil para o ministério pastoral e para todo crente, porque interpretar a Bíblia diz respeito a todo cristão. Então, é uma bênção a gente poder ter esse tempo juntos. Boa noite a todos. É uma grande alegria estar mais uma vez nessa live ao vivo do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper e podemos interagir com as pessoas pelo YouTube e podemos também conversar sobre esse tema que tem muito a ver com a leitura bíblica, com a compreensão da Palavra de Deus. Boa noite, muito bom poder discutir isso com o Reverendo Leandro, Reverendo João Paulo, colegas aí da área bíblica. Muito bem, boa noite a todos. Como os colegas já disseram, reforço, é uma alegria, um privilégio poder participar dessa live junto com os irmãos, professores, colegas do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. E vamos lá, porque o assunto é dos mais importantes e difíceis, sem dúvida. Muito bem, e antes de dar continuidade, importante que você siga o ritual aí das lives do YouTube, se inscreva no canal, clica no sininho, deixa o seu like no vídeo, faz todo o ritual aí para que o YouTube posicione bem o nosso material aí dentro do canal, tá bom? E então vamos lá, vamos caminhar para o nosso tema. Recebemos várias perguntas, várias questões aí nas nossas mídias sobre a pregação cristocêntrica no Antigo e Novo Testamentos. E então a gente começa exatamente com a pergunta básica, né, fundamental: o que é pregação cristocêntrica? Deixa eu começar com essa. Eu tenho dado aulas na área de pregação, lá no Andrew Jumper, e quando fazia o meu mestrado, me deparei com esta discussão que parece ser uma discussão simples, mas quando você entra para a prática de pregação propriamente, ela se mostra bastante desafiadora, bastante complexa. Há duas coisas, basicamente, que nós temos que considerar para entender o tópico da discussão da pregação cristocêntrica. O primeiro é um tópico chamado da linha hermenêutica. Ou seja, quando a gente aborda o texto bíblico, nós podemos dizer que ele está nos falando sobre Cristo. E essa discussão ela já havia e ela existe em relação ao Antigo Testamento já na época dos próprios discípulos de Jesus. Jesus desafia os seus discípulos dizendo que eles não estavam atentando para tudo aquilo que o Antigo Testamento dizia a respeito dele. E no Novo Testamento, nós vamos ver várias vezes os escritores trabalhando textos do Antigo Testamento, relacionando-os com Cristo. Alguns muito claramente, outros em que nós temos grande dificuldade de compreender como é que eles chegaram a essa conclusão. Mas, além desse desafio hermenêutico, eu creio que há um desafio homilético também, que é a pregação deve nos levar a Jesus Cristo. A pregação deve ter Jesus Cristo como a sua principal razão de ser. Isso nos desafia na nossa pregação, porque às vezes nós estamos falando de pregações didáticas ou pregações morais, e nós
dizemos, essa pregação não tem que falar de Jesus. E creio que, então, nossa discussão no dia de hoje vai nos levar a pensar um pouquinho. Será que nós podemos pregar sem que Cristo seja o centro da nossa pregação? Tanto na interpretação, quanto na aplicação daquilo que está sendo pregado ou ensinado? Creio que seja esta o desafio da pregação cristocêntrica. Perfeito, concordo totalmente com tudo que o Dr. Dario disse. Só por uma questão de definição, para as pessoas levarem para casa, uma pregação cristocêntrica é a pregação, em parte, pelo menos parte do que o Dr. Dario disse, né? A pregação baseada numa hermenêutica cristocêntrica, né? E uma hermenêutica cristocêntrica é aquela que olha para Jesus como sendo o centro das Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, Cristo sempre tem que ser a chave hermenêutica para a interpretação de qualquer texto. Não tenho muito a acrescentar o que os colegas disseram. De fato, se trata de encontrar Cristo responsavelmente, né, no Antigo Testamento e também, obviamente, no Novo, sem forçar as interpretações ou as situações, sem alegorizar as passagens, mas é mostrar aquilo que, como o Dario mesmo disse, né, o próprio Cristo falou. As Escrituras do Antigo Testamento testificam de mim, né, falam a meu respeito. Então, nós temos que encontrar Cristo, sim, e pregar a respeito dele em toda a Escritura, da maneira mais correta possível, para exaltar a pessoa de Cristo acima de tudo. Cabe uma observação aí sobre a expressão que o professor João Paulo usou, que é a expressão chave hermenêutica, né? Ela tornou-se aí controversa, porque alguns, eu estou hesitando usar aqui a palavra teólogos, mas vai lá. Alguns teólogos têm dito que Cristo sendo a chave hermenêutica, eles desprezam o restante do Novo Testamento no processo interpretativo. Então, eles colocam Paulo ou os outros escritos neotestamentários como secundários, e, obviamente, nós não estamos falando disso aqui, né? Nós estamos entendendo isso que aparece por mais de uma vez em Lucas, no capítulo 24, quando o próprio Senhor Jesus, lá com os 2 discípulos na estrada de Emaús, fala, né, que as Escrituras falam do Cristo, falam dele no Antigo Testamento todo, né, na lei, nos profetas e nos escritos, e depois Jesus repete isso quando ele se encontra com os próprios discípulos em Jerusalém. Então é importante deixar aí esse registro do conceito de chave hermenêutica. Muito bem. Como é que eu faço uma distinção entre pregação cristocêntrica e algum outro tipo de pregação? Veja, doutor Mauro, é interessante, eu estou olhando também os comentários aqui no YouTube, né? E as pessoas estão dizendo, se não for cristocêntrica, o que pode ser? E a palavra cêntrica, né, também nos traz alguma confusão na discussão. Veja, a pregação, ela tem um caráter de finalidade. Então, quando nós estudamos os manuais de pregação, nós encontramos pregação doutrinária, que é aquela que tem o objetivo de nos falar, por exemplo, sobre a natureza da igreja, ou sobre o pecado do homem, ou sobre alguma coisa relacionada às últimas coisas. E aí a gente diz, mas não está falando de Cristo, está falando do anticristo. Então, existe tópicos que a pregação pode alcançar. Quando nós falamos de pregação cristocêntrica, nós estamos apontando qual seria a organização teológica daquela pregação ou daquele ensino.
essa organização pode ser a obra redentora de Cristo, que é o que nós vamos procurar defender nessa noite, mas ela pode ser também a capacidade realizadora do homem. Então, uma pregação antropocêntrica, por exemplo, é uma pregação que vai apontar as capacidades do homem ou as dificuldades do homem. Ela pode ser tanto positiva quanto negativa. E ela pode ser focada nos bens materiais ou nesta vida. Então, existem diversas formas de discursos, vamos chamar religiosos, que não têm Jesus como a sua razão de ser. E muitas vezes, mesmo nos nossos meios reformados, nós passamos um sermão inteiro sem nos referir àquilo que diz respeito a aquilo que Deus fez em Cristo para a nossa redenção. Então, lembrar-se sempre desta razão, dessa questão, vai nos ajudar a distinguir a pregação cristocêntrica de outras formas de pregação. E isso é um exemplo, né, do que nós vemos aí na cultura em geral, na cultura evangélica em geral, né, no qual o foco da pregação pode ser, por exemplo, a prosperidade, pode ser a cura, pode ser a busca disso ou daquilo, né, dos seus próprios desejos do coração, e não no Evangelho, não em Cristo, que é o Salvador, que é o Redentor e que é aquele que, de fato, traz a verdadeira satisfação ao homem, né? Então, existem muitas formas, muitos meios de até ler um texto que fala sobre Cristo e distorcer esse texto para uma mensagem que não é a mensagem do Evangelho, né, do Evangelho da Graça, conforme nós entendemos no todo da Escritura. O que me lembra que é fundamental que para a pregação cristocêntrica, aquele que vai pregar, ele precisa certamente ter uma boa teologia bíblica. Ou seja, a teologia bíblica ela é a orientadora de uma pregação cristocêntrica ou não. Se o indivíduo tiver uma teologia bíblica distorcida, isso pode gerar também distorções nessa pregação, e alguém é capaz de ler um texto que fala de Cristo e não pregar a Cristo, ou seja, a mensagem não está em torno da pessoa, ensino ou obra do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, temos aqui uma terceira pergunta. Existe diferença entre pregação cristocêntrica e pregação teocêntrica? Vamos lá, vamos começar com essa resposta, né? É uma pergunta muito simples, muito fácil, e talvez nem fácil de entender a pergunta em primeiro lugar, porque quando nós falamos em pregação cristocêntrica e pregação teocêntrica, poderíamos estar fazendo uma distinção aí que Cristo não é Deus, né? Obviamente Cristo é Deus. Porém, eu acredito que a ideia aqui seja a de enfatizar que é possível falar de Deus genericamente, em todo o Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas não necessariamente da revelação de Deus na pessoa de Cristo, né? Seja como aquele que está sendo prefigurado, seja aquele que está sendo profetizado, ou aquele, isso no caso, né, nas passagens do Antigo Testamento, ou no caso das passagens do Novo Testamento, como aquele que de fato veio e cumpriu e realizou a sua obra plena. Então, nesse sentido, sim, existe uma diferença conceitual entre pregação teocêntrica e cristocêntrica. A teocêntrica seria aquela que está expondo genericamente mais, né, a pessoa de Deus. Mas que diferença tem, né, entre falar de Deus ou falar de Cristo? De certa forma, nenhuma, porque Cristo é aquele que revela o Pai. Então, não é possível ir ao Pai senão através do Filho. O próprio Filho disse isso, né? Falou a Tomé e a Filipe: vocês estão me vendo, vocês estão vendo o Pai, né? Em João capítulo 14.
Então, nesse sentido, a pessoa de Cristo é a responsável por revelar a pessoa de Deus, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. João 1,18 diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Pertence à pessoa do Filho a tarefa de revelar a pessoa do Pai, a pessoa da Trindade, o Deus triuno, é a pessoa do Filho quem faz isso. Então, nesse sentido, falar de Deus ou falar de Cristo é sim falar de uma coisa só. Mas o ponto específico aqui é, de fato, destacar a pessoa e a obra de Cristo ao longo dos dois testamentos. Então, por isso, nós preferimos o termo pregação cristocêntrica, porque nós não estamos falando genericamente de Deus, mas daquilo que Deus fez em Cristo, ou do Cristo que foi prometido, exemplificado, tipificado, seja em passagens individuais, ou no contexto, ou no todo do Antigo Testamento, e o Cristo que veio para cumprir todas essas profecias e promessas. Eu colocaria aí, não diferindo em nada do que o Leandro disse, mas eu acrescentaria apenas a questão de que, às vezes, nós deixamos de falar de Deus o Pai. Às vezes, nós falamos tanto sobre Jesus, e isso é bom, é ótimo que nós o façamos, mas, às vezes, nós esquecemos que as Escrituras revelam a respeito do Pai. Cristo revela a respeito do Pai. Então, às vezes, a gente precisa lembrar mais do púlpito de fazer essa ligação e mostrar a maneira que Cristo está revelando Deus o Pai. Então, nesse sentido, eu acredito que a preocupação de ser teocêntrico, ela também existe num certo sentido. A discussão ela aparece algumas vezes justamente porque a gente vai encontrar textos em que Deus o Pai está sendo descrito, outros em que Deus o Espírito está sendo apresentado, e o ensino bíblico, na verdade, diz respeito a todas as coisas. Então, nós não falaremos só a respeito das pessoas da divindade, mas falamos sobre o homem, falamos sobre a criação e assim por diante. Então, o conteúdo do ensino não é exatamente o problema da discussão. Eu creio que, quando a gente entra na pregação, nós estamos procurando fazer aquela conexão que o reverendo Leandro apresentou para a gente. Todas as coisas convergem em Cristo. Todas as coisas provêm dele e vão para ele. Então, quando nós apontamos algo da natureza de Deus, nós vamos encontrar a manifestação mais plena da divindade onde? Em Cristo. Quando nós falamos das características do ser humano, onde nós vamos encontrar a melhor expressão da humanidade? Também em Cristo. Então, quando a gente pensa em todo o ensino das Escrituras, nós sempre vamos encontrar Cristo como sendo aquele primogênito da criação. Não apontar isto é que talvez seja o problema da discussão. Ou seja, nós podemos perder esta percepção em algumas linhas, por exemplo, religiosas, onde o pai e o filho são separados. Em algumas delas, a divindade do filho consegue até ser negada. Tem gente que diz que segue a Deus, mas não acredita que Jesus seja divino e seja um com o Pai, ou separadas. Então, a pregação cristocêntrica ela vai ter essa preocupação de sempre nos lembrar que nós somos cristãos. E ela vem, colegas, em oposição. Muita gente me pergunta aí qual que é a diferença, e eu concordo com os irmãos, pouca diferença existe. Na verdade, ela vem em oposição àquilo que nós chamamos de pregação antropocêntrica, onde o homem adquire as condições, por exemplo, de cumprir a lei. Então, uma pregação, no chat pergunta assim, como é que eu sei se uma pregação é cristocêntrica ou não? Se alguém disser para você, imite a Cristo pelas suas forças, essa é uma pregação antropocêntrica. Mas quando alguém diz,
Cristo habita em você para que você seja a imagem dele, essa é uma pregação cristocêntrica. Tá? Então, Deus, ele sempre será a razão de todas as coisas. O texto de Coríntios nos diz que quando todas as coisas estiverem debaixo de Cristo, ele entregará o reino a seu Deus e Pai. Então, no centro de Cristo está Deus, podemos dizer assim. Mas é preciso passar por ele para que nós possamos chegar à plenitude da divindade. É importante, né, lembrar que, num certo sentido, toda a pregação verdadeiramente cristã, ela é trinitária, né? Ela sempre vai levar em consideração a verdade bíblica da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E talvez uma das lutas, né, nossas como pregadores seja ser fiel à, ao, à verdade trinitária nas nossas pregações. Aliás, essa é uma das acusações, né, que os pregadores reformados receberam, de esquecer, por exemplo, o Espírito Santo na pregação. Então, nós precisamos sempre lembrar de que a pregação cristocêntrica, ela é, na verdade, uma pregação trinitária. Eu me lembro de uma ilustração de Jay Adams sobre pregação, na qual ele diz que se você pregar um sermão na igreja, tiver lá um judeu ou um unitariano, e no final essas pessoas concordarem plenamente com o seu sermão, tem um problema no seu sermão. E eu costumo emendar a ilustração e dizer assim, ou eles se converteram, né? Porque se não estiver presente a realidade da doutrina bíblica no sermão, a ponto de confrontar quem não crê nela, aí essa pregação tem, de fato, um problema, ela tem uma falha. E às vezes eu percebo que o que salva o contexto, tanto cristocêntrico quanto trinitário, em alguns cultos evangélicos, cristãos e até em igrejas reformadas, é mais a liturgia do que o sermão. A liturgia, ela preenche, e ela tem esse papel também, né, de levar a pregação e de apontar a centralidade da palavra, mas ela é salva, num certo sentido, por causa da liturgia. Eu já ouvi muito sermão que não menciona Cristo, que não menciona Evangelho, que não menciona salvação, e assim por diante, né? Então, a gente precisa sempre estar aí bem atento a todas essas coisas. Vamos aqui, então, para a nossa próxima pergunta. Antes, porém, se você quiser aprender mais de teologia, na nossa escola nós temos os nossos cursos online, nossos programas de EAD. Nós 4 aqui e os outros professores do Andrew Jumper dão aulas nos nossos cursos de EAD nessas 4 linhas que aparecem aí no seu monitor: teologia sistemática, teologia bíblica, teologia aplicada e missiologia. O que é que você precisa para estudar num desses nossos cursos? Você precisa, obviamente, se matricular, comparecer às aulas, mas você precisa ter um curso superior. Nossos cursos são de pós-graduação e assim, então, você tendo um curso superior em qualquer área do conhecimento, você pode estudar aí. Aproveite aí depois, faça um contato com o professor Dario, que ele é o coordenador do nosso programa de EAD. Muito bem, quarta pergunta. Tinha aqui ainda, alguém nos pediu nas mídias hoje à tarde a indicação de literatura. E aí, então, nós fomos atrás aí, professor Dario conseguiu umas capas aí para a gente, de alguns livros importantes que nós temos aí em português sobre o tema pregação centrada no Evangelho, James Goldsworthy, pregando toda a Bíblia como escritura cristã, e o texto primeiro de Abraham Kuruvilla. Então, são obras importantes e
Depois a gente vai tentar escrever o nome dos livros e deixar aí na descrição do vídeo para que vocês possam também copiar, tá bom? Então vamos lá, vamos para a nossa quarta questão agora. Pregação cristocêntrica é focada somente na evangelização? Ela não seria repetitiva para os crentes? É uma pergunta muito interessante, né? E parte do problema, eu acho que é uma visão restrita ou muito restritiva a respeito do que é a evangelização, né? A pregação cristocêntrica, ela tem que abordar o evangelho, sim, ela tem que ser uma pregação evangélica. Pensando nessa pergunta, eu lembrei de Paulo, quando ele chama os presbíteros de Éfeso, e ele faz uma apologia do seu ministério, ali em Atos 20, né? E uma das coisas que ele fala, e lembrando que ele ficou 3 anos lá em Éfeso, né? E uma das coisas que ele fala é: jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa, seja publicamente, de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mais à frente, no versículo 24, ele diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Qual era o ministério? Para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, Paulo achou muito bom resumir o conteúdo da pregação dele em arrependimento, fé e o testemunho da graça de Deus. Então, uma pregação que não aborde essas coisas é uma pregação que tem falhado, na minha perspectiva, tem falhado em ser uma pregação cristocêntrica, sim. Ok. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas confundem, né, o que é evangelização com os famosos, né, 4 pontos da salvação e os planos de salvação, que as pessoas pensam que isso esgota, né, a pregação do evangelho, mas isso é nem o começo da pregação do evangelho. Então, anunciar o evangelho ao longo de toda a Bíblia é mostrar o quanto o evangelho está presente em toda a Bíblia, né? O quanto do início ao fim, a grande mensagem da salvação, a grande mensagem da graça, a grande mensagem teocêntrica ou cristocêntrica, ou seja, que Deus se revela graciosamente ao homem pecador para redimi-lo dos seus pecados e para restaurá-lo à sua condição, à imagem de Deus, e para elevá-lo, né, até aquele local de destaque no mundo vindouro. Ou seja, isso engloba toda a Escritura. Então, isso é o Evangelho, isso é evangelização. E se uma pessoa não... Então, quando a gente falou no começo, o que é uma pregação cristocêntrica ou teocêntrica? É aquela que parte da ideia fundamental de que o Evangelho, como um todo, ele sempre está presente na pregação, né, do Antigo e do Novo Testamento. E, nesse sentido, ela jamais vai ficar monótona ou repetitiva, porque não existe nada mais vibrante e entusiasmante do que o Evangelho de Jesus Cristo. Uma pergunta mais adiante aí que vai aparecer, eu estou só adiantando aqui, na verdade, são exemplos práticos, né? Lá na nossa igreja, nós estamos fazendo a série de exposições no livro de Êxodo, o livro de Êxodo inteiro. E eu sou estudioso do Antigo Testamento há muitos anos, mas eu nunca fiz uma exposição inteira do livro de Êxodo. E eu estou simplesmente, domingo após domingo, encantado com o Evangelho no livro de Êxodo. É impressionante a maneira como o Evangelho se mostra em cada parte, em cada ação de Deus, na palavra de Deus, até quando Deus está irado. Eu fiquei impressionado nesse último domingo, Êxodo 32, é o episódio do bezerro de ouro. E é um episódio que não é muito fácil de explicar, porque Deus fala assim, Moisés, sai da minha frente, porque eu vou dizimar esse povo e vou fazer de você uma grande nação. E eu fiquei me perguntando o que é essa expressão, Moisés, deixa-me, está lá assim. E é interessante que a única explicação que eu consegui perceber ali é que Moisés é o intercessor. E Deus, como ele havia prometido trabalhar por meio do intercessor, ele não passaria por cima do intercessor. Ele não faria isso. Então, quando ele diz, deixa-me, eu vou fazer, e Moisés, então, intercede, e Deus diz, ok, você fez o seu trabalho, você fez o seu serviço. É muito interessante ver a graça
nesses episódios históricos como esse de Êxodo capítulo 32. Mauro, esse é um exemplo de como que a gente tem dificuldade, o Leandro estava comentando sobre isso, de entender o que é o Evangelho. Porque nós estamos sempre focados naquela questão de aceitar a Jesus como seu Salvador. E entendemos que evangelizar é isso. Para dizer para alguém que nunca conhece Jesus, né, se você vai num curso de evangelização, uma das perguntas é: você conhece Jesus? Então, conhecer Jesus certamente é algo importante, mas o que ele fez? Como ele nos salva? Então, esse exemplo, por exemplo, nos mostra essa questão de ele tomar, né, nós somos ensinados ali por uma situação natural, algo que é a mensagem do evangelho espiritualmente, ou seja, que nós só não somos destruídos porque Cristo tomou o nosso lugar. Então, o texto ilustra, o texto demonstra para nós que os crentes precisam ainda de alguém entre eles e Deus. Não é porque eu aceitei Jesus como meu Salvador que eu tenho acesso a Deus sem que Jesus seja o meu intercessor. Esse acesso que nós temos a Deus, o texto de Hebreus diz, é por meio de Jesus Cristo. Então, quando a gente está explicando o que Cristo faz, ele está restaurando todas as coisas. Isso tem a ver com a denúncia do pecado, quantos pecados são necessários denunciar na vida dos crentes, quantas obras dignas do Evangelho são necessárias ensinar para os crentes. E quem é o instrumento de Deus para apontar o pecado ou para nos ensinar na justiça? Sempre será Cristo. Então, é esta noção mais ampla do Evangelho, que nem sempre vai ter uma ação específica de Cristo. Esse é um problema hermenêutico que a gente vai tratar depois. Eu não preciso achar uma palavra de Jesus sobre isso. As Escrituras são a mensagem de Cristo para nós. E quando a gente conseguir perceber isso, então nós vamos poder ver. Alguém perguntou sobre os reis lá do Reino do Norte. Como é que eles nos ensinam sobre Cristo? Eles são reis. E um rei, quando não faz o seu trabalho, não é um juízo que nós fazemos político. Aqueles reis são condenados porque eles não imitaram ou eles não ensinaram sobre Cristo no seu governo. Então, não é uma discussão política meramente, é uma discussão teológica que tem Cristo como a sua referência. Muito bom, doutor Dario. Eu só diria que anunciar a vinda do reino de Deus, num sentido extremamente cósmico, para restauração de todas as coisas da natureza, de todas as questões sociais, isso tudo também é evangelização. Isso. Se você vier estudar no Andrew Jumper e fizer o curso de Introdução à Pregação Reformada, eu dou um período desse curso lá com o professor Dario e outros professores. Um dos exemplos que eu gosto de ilustrar nesse curso é que a maioria das exposições que a gente ouve quando menciona Davi e Golias é aquela famosa comparação do vencendo gigantes, né? E existe até o seu lugar ali para a comparação entre Davi e o gigante Golias. Mas o alvo último de comparação naquele bloco de texto, né, naquela perícope, é entre o rei infiel e o rei fiel. É entre aquele que é um rei omisso, que havia sido escolhido e que depois Deus vai rejeitar, que é Saul, e aquele que Deus havia escolhido e que vai se tornar o grande rei de Israel, que aponta, obviamente, para a figura do Redentor, né? Então, o Evangelho, ele está na Bíblia toda, e nós, crentes, devemos viver nesse Evangelho, desse Evangelho, dia após dia. Então, a pregação cristocêntrica, ela nunca é
chata, ela nunca é cansativa, ela é sempre viva, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e cortante. Muito bom. Pergunta número 5. Devemos interpretar o Antigo Testamento por si mesmo? Qual é o papel do Novo Testamento na interpretação do Antigo? E uma das perguntas que nos deixaram lá atrás, nas mídias, é como fugir, então, das alegorias dentro desse contexto. Bom, vamos começar a tentar responder essa pergunta difícil também, né? Qual o papel, né, do Novo Testamento no Antigo e como interpretar o Antigo Testamento? Então, nós somos cristãos, acho que essa é a primeira coisa a ser bem estabelecida. Nós somos cristãos, cristãos creem que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento são palavras de Deus, né, palavra inspirada, palavra inerrante. Então, ou seja, nós não interpretamos nem o Antigo Testamento por si mesmo e nem o Novo Testamento por si mesmo. Nós interpretamos ambos, um no contexto do outro, entendendo a relação que um tem, né, com o outro. É claro que há muita discussão nesse sentido, qual é, né, a relação direta, é promessa e cumprimento, né, é criação e consumação, existe espaço para discussão e para aprimorar, né, refinar essa terminologia. Mas, de algum modo, né, nós temos que entender que não só o Novo Testamento faz um uso bastante específico do Antigo Testamento, especialmente nos chamados cumprimentos proféticos, mas também que quando nós vamos para o Antigo Testamento já tendo o conhecimento do Novo Testamento, ele vai mudar bastante o modo como nós interpretamos, ou como interpretaríamos, caso não fizéssemos isso. Por exemplo, para dar um exemplo talvez mais concreto, né? Se a gente lê Gênesis 1 e 2, nós vemos Deus falando, né? A Bíblia dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra, e Deus então traz a existência pela sua palavra, dizendo haja luz, a primeira das suas obras. Quando nós lemos João, capítulo 1, versos 1 e 2, nós percebemos que João está não apenas interpretando, né, o Antigo Testamento, nesse sentido, pelo menos é como eu vejo, porque não é papel do Novo Testamento puramente interpretar o Antigo, ele não é o intérprete, nós é que somos os intérpretes, ele não é meramente um intérprete, o Novo Testamento é palavra inspirada, né? Então ele leva à consumação, ele leva o Antigo Testamento à consumação. E ele nos mostra, no caso dessa passagem de João, capítulo 1, que Jesus Cristo estava lá, em Gênesis 1 e 2. Claro, ainda não encarnado, ainda não tinha se feito carne, né, como diz o verso 14 desse mesmo capítulo 1 de João, mas João nos diz que no princípio era a palavra, ou o verbo, ou o logos, né, e ele estava com Deus e ele era Deus, e que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, a segunda pessoa da Trindade, como nós convencionamos chamar, estava lá, presente e atuante, né? Mais do que tudo atuante, em Gênesis capítulo 1. Mas se nós não tivéssemos o texto de João, seria difícil para nós enxergarmos isso lá, né? Então, não é, eu quero insistir num ponto que não é mero papel do Novo Testamento interpretar o Antigo. O Novo Testamento revela também a palavra de Deus, ele é revelação, e nesse sentido ele completa a revelação do Antigo Testamento. Então nós pegamos os óculos do Novo Testamento, né? Colocamos os óculos, aqui no caso específico do Evangelho de João, e vamos lá ler Gênesis 1. E o meu ponto é, nós jamais, e aí talvez alguém possa até discordar disso, mas é como eu interpreto, nós jamais deveremos daí para frente ler Gênesis 1 sozinho. Jamais. Porque nós temos João, capítulo 1, nos completando essa revelação, nos dando mais detalhes. E isso pode ser aplicado a diversas outras passagens, né, da Bíblia. E do mesmo modo, nós jamais podemos ler João, capítulo 1, sozinho. Sem que nós tenhamos que ir lá em Gênesis 1 e dizer, opa, tem relação aqui, as coisas estão interligadas, interrelacionadas, né? Tem progresso nessa revelação. Ela é progressiva também nesse aspecto.
Não sei se os colegas concordam, mas é como eu vejo, pelo menos em princípio, né, como fundamento essa discussão. Eu, particularmente, concordo 100% com o que o Dr. Leandro disse. Eu diria até que um dos problemas de alguns dos estudiosos do Antigo Testamento diz respeito a tentarem ler o Antigo Testamento, a parte do Novo, como uma forma de respeito aos estudiosos judeus, por causa de toda a questão de holocausto e tudo mais, o que é uma questão muito séria, a gente tem que tratar essa questão com muito respeito, mas nós não podemos, de maneira alguma, respeitar o judaísmo nesse sentido de esquecermos do Novo Testamento na hora de interpretar o Antigo. Isso, na verdade, é um desrespeito ao judaísmo, porque a grande verdade é que o verdadeiro judaísmo é o cristianismo. O cristianismo é que se tornou aquilo tudo que o Antigo Testamento profetizou e apontou e preparou como sombra, tudo isso veio a se tornar realidade no Novo Testamento. Então, como seria possível interpretar o Antigo Testamento sem o Novo? E perfeito o que o Dr. Leandro falou, como seria possível interpretar o Novo sem o Antigo também? É uma palavra só, é uma palavra, e essa uma palavra tem o seu centro na pessoa do Messias, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É interessante isso que Leandro aponta para nós, né, de que nós estamos normalmente com uma discussão em alguns pontos onde a nossa leitura do Antigo Testamento parece diferir daquilo que está no Novo Testamento. São poucos, certo? Mas antes de ir nesses pontos, eu tenho que lembrar a regra hermenêutica estabelecida há longo tempo de que as Escrituras interpretam as Escrituras. Isso não é apenas a leitura, mas como o Leandro apontou para nós, esta inter-relação, essa ideia de completar o cânon, onde eu só consigo ter uma plena visão das coisas quando eu conecto todos os pontos. Se você fizer isso, necessariamente você vai encontrar Cristo no centro. Então, nós vamos falar depois sobre alegoria, sobre uma série de problemas, né, para tentar fazer o texto falar cristocentricamente. Não é uma questão de forçar o texto a falar de Cristo. É fazer as devidas conexões. E elas estão nesse diálogo entre os 66 livros da Bíblia. Então, esse é um elemento. Em alguns momentos, o Novo Testamento vai trazer para nós uma explicação em relação ao Antigo. E, nesse aspecto, inspirado como nós vamos tomar esta interpretação como a interpretação necessária daquele texto. Em outros momentos, o Novo Testamento ele vai fazer uma utilização de uma figura do Antigo Testamento. Então, ele não está mais interpretando, mas ele está utilizando uma figura conhecida para trazer um outro ensino, e isso também será importante. Mas há uma questão que eu queria olhar, pensando agora como estudioso do Antigo Testamento, que e alguém perguntou aqui no chat, sobre a diferença da pregação cristo-icônica e cristocêntrica, né? Então, e eu acho que isso ilustra um pouco este problema. Por quê? Porque, em grande parte, elas são a mesma coisa, certo? Em grande parte, essas duas ferramentas querem nos levar a encontrar Cristo no texto. Mas a pregação cristo-icônica, ou aqueles que defendem, né, como Kuruvilla, o principal representante, ele nos diz que a gente tem que estudar o texto isoladamente, daí o nome do livro, né, o texto primeiro. O texto primeiro não quer dizer necessariamente isoladamente. O texto primeiro é entender como aquele texto no Antigo Testamento ensinou as pessoas do Antigo Testamento sobre Cristo. Ou seja, como é que ele deixou sinais daquilo que é a vontade de Deus para o seu reino, para o seu povo, para a salvação, para a santificação. Então, nós conseguimos ler o Antigo Testamento e conseguimos entender no Antigo Testamento esta mensagem que nos leva a esperar o Redentor.
nesse aspecto, o Antigo Testamento ele tem a sua linguagem e ele tem o seu ensino reconhecido. E é isso que a pregação cristo-icônica faz. Alguém me perguntou aqui no chat sobre Davi. Davi é um ícone de Cristo. Ele é o modelo do rei. Então, eu primeiro aprendo o que é um rei, eu aprendo o que é um rei de acordo com a palavra de Deus, eu vejo isso na vida de Davi, vejo isso na vida de reis que foram fiéis e reis que foram infiéis, e então eu fico esperando aquele rei, o único rei, o verdadeiro rei, que vai cumprir tudo aquilo que foi ensinado de Davi até os demais reis do Antigo Testamento. Então, a pregação cristo-icônica, ela tenta enxergar as características de Cristo. Isso é importante. Mas há outras coisas sendo ensinadas, como a obra redentora de Cristo, como o Dr. Mauro falou lá em Êxodo 32. Muito bem. Tem alguns amigos aí que nos assistem perguntando sobre os cursos do Andrew Jumper, os nossos mestrados e os nossos programas presenciais. Deixa eu falar um pouquinho. Você pode ir lá no nosso site, cpaj.mackenzie.br, e ver todas as informações por lá. Mas nós temos 2 especializações presenciais, a especialização em educação cristã. Está aberto o processo seletivo, vai rápido lá no nosso site, até dia 30 de junho, você pode se inscrever. Esse é um curso que a gente chama de misto, né? Metade presencial, metade online. Nós temos o nosso curso de revitalização e multiplicação de igrejas para pastores e líderes eclesiásticos que querem ver a sua igreja crescer com bases e fundamentos bíblicos sendo revitalizada. Nós temos um curso novo também aqui, que é o nosso Magister Artium, nosso MA, que é junto com o Gordon College. Esse programa também está com processo seletivo aberto e você pode se matricular, você recebe aí um diploma do Gordon College nos Estados Unidos dentro desse programa. Vai lá, dá uma pesquisada, tem um banner bem em cima do nosso site, você vai descobrir a respeito. Temos o nosso MDiv, o nosso Magister Divinitatis, que é o nosso mestrado teológico básico, o MA é em liderança educacional cristã, e temos o nosso mestrado que leva um passo adiante na direção dos estudos acadêmicos, que é o nosso STM. Então, nesses cursos, ou para esses cursos, você precisa ter um curso de graduação. Uma das perguntas que fizeram pode ser um curso de graduação em seminário, curso livre? Certamente pode. Até porque os nossos cursos no Andrew Jumper, eles não buscam o reconhecimento do Ministério da Educação e Cultura, e nós ensinamos, então, cursos livres. E o último programa que temos é o nosso Doutorado em Ministério, que é um programa oferecido em parceria com o Reformed Theological Seminary em Jackson, Mississippi, e é um programa também internacionalmente reconhecido, e você pode estudar conosco. Vá lá no nosso site cpaj.mackenzie.br. Mais livros que você pode usar aí dentro dessa área. Pregação cristocêntrica, exatamente aqui o nosso tema, de Bryan Chapell, um clássico dentro dessa área, não é? Também Dr. Chapell, que foi o diretor do seminário quando eu estudava nos Estados Unidos, escreveu o sermão cristocêntrico, e o terceiro aí é uma compilação de vários capítulos de grandes pregadores cristocêntricos contemporâneos, como Moeller, Mahaney, MacArthur, John Piper, Ligon Duncan, Mark Dever e R.C. Sproul. E você pode se beneficiar ricamente deste material. Ok, vamos caminhar aqui nas nossas perguntas que vão aparecendo. No AT, devemos pregar somente textos que anunciam a Cristo? Uma pergunta que veio pelas mídias. Pregar no AT sem citar a Cristo pode ser considerado uma pregação cristocêntrica?
Bem, no AT nós devemos sim pregar textos que somente falem de Cristo, porque todos os textos do Antigo Testamento falam a respeito de Cristo, não é? Então você deve sim procurar quais são as maneiras de levar aquele texto ou de encontrar Cristo naquele texto, porque o objetivo não é que nós coloquemos Cristo no texto. Cristo está lá de alguma forma, e você tem a obrigação, como intérprete, de descobrir qual é a maneira de encontrar Cristo. Se o texto fala de um rei, como o Dr. Dario já citou algumas vezes, Cristo é o rei perfeito. Se o texto fala de um sacerdote, Cristo é o nosso grande sumo sacerdote. Se o texto fala de um profeta, Cristo é o grande profeta e ele é a substância anunciada pelos profetas. Se o texto fala a respeito de alguma questão moral, Cristo cumpriu aquilo de maneira perfeita e ele também é aquele que nos perdoa quando nós não cumprimos aquilo que nós deveríamos cumprir, e ele nos dá poder para começarmos a andar daquela forma e a cumprir aquilo que nos é exigido. De maneira que Cristo sempre está presente no Antigo Testamento destas e de outras várias formas. Cristo é a pedra, por exemplo, Paulo diz que estava lá no deserto. Cristo tem a ver com o maná que caiu no deserto. Paulo também nos fala a respeito disso. Então, sim, se você prega no Antigo Testamento e não cita a Cristo, como o Dr. Mauro citou até agora há pouco o Jay Adams, não é? Você errou. Você não apresentou a interpretação correta daquele texto. Interessante a gente pensar nessa questão, como o Reverendo João disse, porque nós nos deparamos sempre com esse problema com o Antigo Testamento. O que é referente à igreja e o que não é referente à igreja. E uma questão justa é, se alguma coisa não está no Antigo Testamento, não está ligada a Cristo, então não diz respeito a nós cristãos. Essa é uma questão séria. Então, quando nós estamos falando de pregação cristocêntrica no Antigo Testamento, em última análise, nós estamos falando, inclusive, da inspiração e do valor das Escrituras para a igreja. Então, quando eu tenho um texto onde a vontade de Deus é expressa, uma lei, ou um provérbio, vamos falar daqui a pouco sobre isso, nós temos que entender como isso se relaciona à obra de Cristo. Se eu não conseguir fazer esta relação, então eu tenho um problema. Onde é que está o nosso erro, às vezes? Às vezes a questão não é hermenêutica, ou seja, não está na interpretação do texto, mas está na homilética, ou seja, como é que eu aplico aquele texto, como é que eu realizo aquela obra, como é que eu me identifico com aquele mandamento bíblico. Se eu não fizer isso relacionando com a obra de Cristo em meu favor, então eu perdi a mensagem bíblica e a razão por que aquele texto está escrito ali e foi preservado para que nós hoje estivéssemos lendo. Pergunta número 7. Qual é o uso que o Novo Testamento faz do Antigo Testamento? Faz alegoria, usa uma exegese histórico-gramatical, é um uso livre? Como é que a gente entende isso? Vou começar essa. Eu entendo que não há um padrão único de uso, né? Eu acredito que a maior parte das vezes faz uma interpretação em termos similares, ainda que seja um pouco anacrônico usar essas expressões, né? Mas similares ao que nós chamamos de exegese histórico-gramatical, ou gramático-histórico, porque nós vemos os autores, né, do Novo Testamento citando textos do Antigo Testamento que parecem estar sendo citados muito bem dentro do contexto em que eles se encontravam lá, né? Não foram pinçados, né, fora do lugar, não foram tirados como versículos de uma caixinha de promessa, né? Foram, de fato, interpretados dentro dos padrões do Antigo Testamento. Mas como nós dissemos aqui também antes, o Novo Testamento não é só intérprete do Antigo Testamento, ele é revelação. Então, ele complementa, ele leva a revelação do Antigo Testamento à plena consumação. E, nesse sentido, ele tem muito a acrescentar também.
E por isso é que ele nos mostra frequentemente a pessoa de Cristo no Antigo Testamento, né, de uma maneira que nós não chamaríamos, eu não chamaria de alegórica, mas de tipológica, né? Ou seja, nós vamos encontrar, como foi já mencionado agora há pouco, né, o apóstolo Paulo dizendo aquela pedra era Cristo. Né? Nós vamos ver o próprio Cristo dizendo, não foi Moisés quem deu o pão do céu, o maná, o verdadeiro pão do céu é o meu corpo, é a minha carne. Então, a tipologia, embora também não seja uma coisa simples, uma coisa complexa, mas ela se difere da alegoria, porque a alegoria é basicamente uma interpretação subjetiva que o autor dá ao texto. E essa interpretação, inclusive, pode ter, né, várias formas e vários significados. Então, eu vejo um uso tipológico em alguns momentos, mesmo quando o apóstolo Paulo usa o famoso exemplo, talvez seja o mais difícil, juntamente com a pedra que era Cristo, que já foi citada, né? Mas o texto de Gálatas 4, quando o apóstolo Paulo cita Sara e Agar, né, como duas personagens históricas, obviamente, mas como símbolos de duas alianças, ele diz lá, né? Então, eu não entendo que o apóstolo Paulo está alegorizando as figuras históricas de Sara e Agar, mas ele está tipificando as duas, né? Então, por isso, a tipologia seria a forma mais correta de ver as interpretações. E há, né, fora tudo isso, há o Apocalipse. E o Apocalipse, então, realmente vai além, né, de todas essas coisas, porque o Apocalipse faz um uso de figuras do Antigo Testamento e constrói sobre essas figuras, né? Aí nós entramos num ponto realmente bem complexo, bem difícil, faz muita parte da pesquisa que eu tenho feito atualmente, né, que é ver como o que de fato João vê em Apocalipse, porque até tem um livro interessante de um autor americano chamado o que de fato João viu, o que João enxergou, né, de fato, do autor chamado De Silva. João teve uma visão, ele enxergou de fato algo que lhe foi mostrado, né? Então, e viu-se um grande sinal no céu, e eis uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma estrela uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, né, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz, né? E viu-se outro grande sinal no céu, eis um dragão grande, vermelho, feroz, etc, etc. Então, ele viu isso, né? Ele enxergou isso, mas isso que ele estava vendo é uma visão que leva em consideração inúmeros personagens, passagens, símbolos do Antigo Testamento, né? Então, esse uso, ele é realmente diferente dos demais usos, até onde eu consigo ver, do restante do Novo Testamento, exceto em algumas passagens, porque se trata de um apocalipse. Então, a linguagem apocalíptica, ela permite expandir os significados das cenas do Antigo Testamento. E é nesse ponto que, às vezes, alguns autores se perdem um pouco, porque eles vão tentar ver no uso dessas figuras do Antigo Testamento aplicadas no livro do Apocalipse uma exegese histórico-gramatical. E aí, realmente, a coisa vai ficar bem complicada, bem complexa, né? Eu creio que uma das dificuldades são ao método que nós encontramos no Novo Testamento é que primeiro a gente esquece que o Novo Testamento ele está inserido na cultura que o Antigo Testamento produziu. Então, as relações tipológicas, simbólicas, elas estavam presentes no próprio conhecimento do povo. Eles conheciam os salmos, eles conheciam os profetas, eles conheciam a história. Então, necessariamente, o apóstolo não está fazendo uma exegese de um determinado texto. O que ele está trazendo é como que aquilo que eles entendiam sobre a rocha, sobre o tabernáculo, sobre o sacrifício, se aplicava a Cristo
que se revelou a eles naquele tempo. Então, esse uso é um uso, eu chamaria um uso mais cultural, genérico, às vezes, sim, relacionados a um texto específico, a aplicação de um texto específico, mas muitas vezes ao conceito em si, ao conceito de salvação, ao conceito de expiação, ao conceito de culto que já estava presente naquela cultura em que o Novo Testamento se desenvolve. E uma outra coisa que eu acho importante, eu mencionei um pouco atrás as discussões sobre o uso, né, ou alguns textos onde parece que não há uma interpretação correta no Novo Testamento. E uma coisa que me deparei em vários desses estudos é que vários deles tinham a ver com o contexto onde aquele versículo, aquela frase é citada. Hoje, quando nós vamos citar um texto, nós mencionamos Gênesis 22, Salmo 15, né? Mas não era assim que eles mencionavam os textos. Ou seja, eles não tinham capítulos e números que faziam referência às passagens bíblicas. O que eles tinham? Frases-chaves. Em vários destes lugares, nós encontramos frases-chaves que não são exatamente aquilo que se queria dizer, mas que quando a gente observa o contexto, a gente percebe onde está a mensagem cristã naquele lugar. Dois lugares que me chamam muito a atenção em relação a isso é o texto que fala que o povo que andava em trevas viu grande luz, né? E resplandeceu-lhes a luz. Esse versículo é citado nos evangelhos quando Jesus sai pela Galileia para pregar o evangelho. Ok, então nós fazemos a relação e diz, é isso mesmo. Não, mas não é só isso que Isaías 8 diz. Isaías 8 diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, que aquilo que era triste, a tristeza do povo tinha sido tirada. Então, as curas de Jesus, o ensino de Jesus, a luz que iluminava através da pregação, está sendo mencionada também por essa simples frase. E a outra bem famosa, né? Aquela lá no Evangelho de Mateus, né? Do Egito tirei o meu filho, que não parece ter muita relação, precisa fazer um grande exercício para entender, mas se você ler Oséias 11, verso 4, você vai ver que o texto fala que Deus nunca desistiu do seu povo e que sempre ele voltaria para novamente trazer-lhe salvação. Então, o texto está nos apontando que Jesus é mais uma daquelas vezes onde Deus vem até o seu povo e traz a redenção. Só que agora de forma definitiva, porque Jesus vai tirar o pecado do seu povo, né, e através da sua própria vida. Então, algumas vezes nós temos um problema hermenêutico porque a gente está olhando para a frase citada e nem sempre para o contexto onde a frase está. Como o professor Leandro disse, muitas vezes esse contexto vai se mostrar bastante adequado. Para encerrar essa questão rapidamente, há 8 anos atrás, quando fomos começar aqui a plantação da igreja na Barra Funda, eu me perguntei assim, o que é que eu podia usar como um texto básico, fundamental para uma igreja que vai nascer, né? E eu fui para o Sermão do Monte, para expor o sermão inteiro. E eu fiquei impressionado com uma coisa, meio que puxando aí um pouquinho das palavras do professor Leandro, né? O Sermão do Monte é, sim, um sermão pregado em cima do texto do Antigo Testamento como um todo. Ele não traz necessariamente abundante nova revelação, ele é muito mais interpretação do que nova revelação, porque você encontra todos aqueles conceitos já no Antigo Testamento, nos Salmos, nos profetas, é impressionante, e é sempre uma correção que ele está fazendo da interpretação falsa que era dada pelos
pelos mestres da época, né? Então, temos que ser mesmo muito cuidadosos em todo esse processo sobre como entender o uso que o Novo Testamento está fazendo do Antigo Testamento nas suas mais de 1.200 citações e alusões que ali encontramos. 8. Uma pregação no Novo Testamento é necessariamente cristocêntrica? Afinal de contas, é no Novo Testamento. O que vocês me dizem? Eu vou começar com essa. Não, infelizmente, muitos pregam no Novo Testamento, mas não falam de Cristo. Às vezes, com interpretações e aplicações apenas legalistas, por exemplo, e não apresentam a graça. O Dr. Mauro acabou de citar o Sermão do Monte. É possível pregar no Sermão do Monte de maneira extremamente legalista e não falar sobre a graça de Jesus Cristo e nem falar sobre o Cristo, que é o centro e o motivo e o alvo dessa graça. Então, essa é uma preocupação que nós, pregadores, devemos ter certamente. Quando pregamos também no Novo Testamento, temos que nos lembrar e nos cobrar. Será que eu estou dando a devida importância ao Senhor Jesus Cristo? Será que eu estou fazendo justiça ao Senhor Jesus Cristo ao expor esse texto do Novo Testamento? Às vezes nós ficamos tão empolgados com a doutrina, ou com a questão moral, ou com algum detalhe do texto, que nós, sim, nos esquecemos de falar a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Exemplos de sermões reais, negativos, eles podem ser tristes, as pessoas podem ficar chateadas com você, mas eu vou dar assim mesmo. Uma vez eu vi um pastor pregar um sermão nos evangelhos, naquela cena na qual Jesus está dentro da casa e os amigos levam aquele paralítico e eles sobem, então, no eirado da casa, né, lá de telhado, e baixam para que o homem seja curado. E o tema era amizade. O personagem central, não só graficamente, aquele texto é gráfico, Jesus está lá no meio da casa, eles abrem no eirado um lugar para baixar, tudo é gráfico e aponta para Cristo, mas o tema foi amizade, ou seja, você pode pegar um texto sobre Jesus e fazer um sermão que não seja cristocêntrico, né? Então, a gente sempre enfrenta esse perigo e a gente ouve frequentemente esse tipo de coisa acontecendo. Mas Pergunta no final 9. não cantou que o melhor amigo é Cristo? No final, de repente? Aí, ó, salvava, né? Tá aí, eu falei que às vezes salva, né? a liturgia salva o sermão, né? Tá certo. Então, mas eu creio que seja este um dos grandes riscos da pregação cristocêntrica no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento, como o nome de Jesus está sendo mencionado, a pessoa toma que então Cristo é o centro daquela mensagem. Esse é um perigo, e às vezes até assim, nós estamos falando sobre a mensagem de Jesus, nós estamos falando sobre João aos pés da cruz, que deve cuidar de Maria, e nós olhamos para como João é um discípulo dedicado. A mensagem é sobre João, sobre como ele estava ali corajoso ao lado da cruz, como ele recebeu Maria como sua mãe, como ele obedeceu a Jesus. E o irmão vai insistir, seja como João. E nesse aspecto, nós não explicamos que João só é assim porque ele amava Jesus. Então, sim, é importante falar sobre a atitude de João, é isso que o texto está nos dizendo. Mas por que João age assim? É porque ele tem uma relação com Cristo. Esta relação precisa ser encontrada antes de qualquer coisa. E sobre exemplos de sermão, né? Eu tenho aí já 30 anos no ministério, talvez 2 ou 3 anos antes de ser ordenado pregando, e quem nunca teve que pedir perdão por algum sermão, né? Eu já precisei voltar atrás e pedir perdão, e de vez em quando ainda olho para
para as coisas do passado, e às vezes ainda eu me pego em alguns textos hoje em dia, né, e que eu chego lá no fundo e vou no fim e vou fazer as aplicações e eu falo assim, faltou uma coisa aqui, faltou Cristo. A Muito bem gente lembrado. pode, a Todos gente nós somos pode fazer culpados em isso. alguma medida. Não tem jeito, né? Pergunta 9. Há lugar para a lei e os escritos de sabedoria na pregação cristocêntrica? E aí uma pergunta que veio também, que está aí paralela, textos históricos ou profecias são mais importantes para a pregação cristocêntrica do que outros? Como é que a gente faz isso? Essa é uma questão hermenêutica bem interessante também, né? Porque, obviamente, os textos que anunciam Jesus, ou os textos que nos trazem modelos tipológicos, eles são aqueles textos onde mais diretamente ou mais claramente nós podemos encontrar esta relação. Mas os textos de lei e os textos, e especialmente os textos sapienciais, geram bem maior dificuldade. Na lei talvez não seja tanto, porque a lei é a expressão da vontade de Deus. E sendo expressão da vontade de Deus, ela é primeiramente cumprida por Jesus e, segundo, ela é ensinada por Jesus para nós. Quando falamos do texto de lei, talvez nós estamos falando da lei civil. Talvez o mais difícil é encontrar ali as normas de procedimento lá no acampamento de Israel, as leis sobre divisão de herança, essas coisas parecem não ter nada a ver com Jesus, exceto pelo fato de que ser honesto, ser justo e ser responsável com o próximo é o ensino de Cristo também. Mas a gente às vezes tem dificuldade, e qual seria o nosso recurso nesse aspecto? Nós deveríamos, como o Leandro falou, encontrando Jesus nos demandando justiça e retidão, agora nós podemos voltar lá ao Antigo Testamento e encontrar exemplos práticos do que é ser justo, ou do que é ser reto, ou de como governar bem uma cidade e assim por diante. E fazemos isso porque aprendemos, em primeiro lugar, que esta é a vontade de Deus em Cristo. Mas há também, na questão sapiencial, de sabedoria, um desafio talvez maior. E eu diria o desafio em algumas dimensões para a gente entender a relação cristocêntrica. Os livros sapienciais falam muito sobre o sofrimento do justo. O sofrimento do justo tinha que nos fazer lembrar de Jesus Cristo. Porque, na verdade, Jó não é tão justo quanto é Jesus Cristo. Ou Davi não é tão justo quanto é Jesus Cristo. E se é injusto que Jó sofra, ou é injusto que Davi sofra, muito mais é que o Senhor Jesus sofra. Então eu vou encontrar nessa discussão de que o justo pode sofrer um valor teológico fundamental para entender a cruz, porque a cruz é o justo sofrendo no lugar dos injustos. Então, ler a literatura de sabedoria com isso, com essa visão, é importante. A segunda questão da literatura de sabedoria que eu acho importante trazer para a nossa discussão é que nós vemos na literatura de sabedoria um mundo, vamos chamar assim, ideal. Relações que são perfeitas ou bem equilibradas, né? O sábio é alguém que procura mostrar como as coisas deveriam ser. Bom, elas não são assim. E elas não são assim porque pecamos. E serão desse jeito quando Cristo restaurar todas as coisas. Então, de uma certa forma, a sabedoria nos faz lembrar do Éden, de como as coisas seriam se toda a impiedade e mal fossem vencidas. Bom, elas serão vencidas por Jesus. E elas são vencidas no coração do crente. Então, eu creio que é possível, sim, nós, de forma bastante justa e trabalhando com responsabilidade hermenêutica, trabalhar leis e trabalhar os escritos de sabedoria de forma cristocêntrica. Ok. Aproveitando, eu gosto muito dessa série do Dr. Sidney Greidanus. Usei extensivamente, tanto nos meus cursos como nas minhas pregações, esses 2 primeiros livros. Ainda não fiz a exposição de Eclesiastes, um dia eu vou chegar lá.
Pregando a Cristo a partir de Gênesis, usei bastante também na série de sermões do livro inteiro que desenvolvemos na igreja, pregando a Cristo a partir de Gênesis. E aí você vai encontrar muitos exemplos práticos, maneiras como você pode desenvolver a pregação da pessoa, da obra ou do ensino de Cristo no Antigo Testamento. Então, aproveite aí, esses livros são muito preciosos, ditados aí pela nossa editora, a Cultura Cristã. Pergunta 10. Exemplos práticos de maneiras corretas de encontrar Cristo no Antigo Testamento. A gente já vem falando sobre isso, talvez já tenhamos dado aí alguns exemplos. Qual o limite para não forçar a interpretação do texto no AT? O Dr. Dario também já falou um pouco sobre isso. Agora, eu quero ver qual dos três aí vai ter coragem de responder essa última parte aí. Como pregar sermões cristocêntricos em cantares? O Leandro está com a cara ali de que está louco para responder essa pergunta. Nosso tempo está correndo, Mauro, né? Já são 10h20, então deixa eu fazer rapidinho essa mensagem, porque que é importante. A tradição tem trabalhado cantares como referências ao amado. E, embora eu tenha algumas divergências hermenêuticas em relação a isso, você trabalhar a ideia de que aquela mulher, ela trocou o verdadeiro amor pela glória de Salomão, ela é uma relação bastante própria para a mensagem de Cantares. Então, eu creio que essa seja um bom caminho. O nosso problema é que a gente quer pegar textos específicos, linhas específicas. Isso certamente traz muito problema e traz muita dificuldade para a gente conseguir lidar. Mas, se você focalizar a ideia de que aquela mulher está sendo... aquela discussão está em torno da divisão do coração daquela mulher entre a glória de Salomão e o amor daquele camponês, eu creio que isso nos ajudará bastante a ver como que nós amamos mais a glória deste mundo ao invés do simples carpinteiro. Isso ajuda bastante. De maneira bem resumida, eu diria que Cantares fala sobre o amor, inclusive sexual, no contexto pactual, num contexto da aliança, é sobre isso que Cantares fala. No entanto, o amor no contexto da aliança, o amor num casamento, é um símbolo de Cristo e a igreja, é um símbolo do relacionamento entre Cristo e a igreja. Então, não é possível olhar Cantares e fazer a ligação direto com Cristo, mas é possível você olhar Cantares e entender um pouco melhor a respeito do amor num contexto pactual, e aí, então, sim, fazer a transposição para Cristo, em todo o seu relacionamento com a igreja, ele como noivo e a igreja como a noiva. Há alguns domingos atrás, eu preguei para as crianças da minha igreja, num domingo de manhã, sobre Sansão. E Sansão é um exemplo muito interessante, não é? Porque Sansão, ele tem um nascimento especial, ele é um nazireu de Deus, ele tem várias características, ele é um mediador, porque ele é um juiz, ele é um governante, ele morre de maneira sacrificial e, de alguma maneira, ele causa uma libertação ao seu povo por meio da sua morte. Só que, ao mesmo tempo, Sansão é todo errado, não é? Então, você tem tanto aspectos de Sansão que apontam para Cristo, no sentido positivo, mas você tem também aquele gosto amargo na boca de ficar pensando e ficar com aquela expectativa. Quando virá um libertador, quando virá um juiz que seja realmente justo, quando virá alguém que vai realmente completar as profecias que até ali já existiam, né? Quando virá o filho da mulher que vai pisar a cabeça da serpente? Quando é que virá o filho de Abraão, no qual todas as famílias da terra serão abençoadas? Quando é que vai vir o filho de Davi? Então, todas essas profecias, elas vão colocando na gente uma expectativa muito grande. E cada rei ruim, cada rei mau, cada juiz terrível, cada mediador falho deixa a gente nessa expectativa. Quando ele vem, quando vem o Messias perfeito?
Muito bem. Pergunta 11. Essa preocupação de achar Cristo nas histórias do Antigo Testamento envolve também a contação de história para as crianças na escola bíblica dominical? Essa é uma preocupação grande que nós temos, né? Sim, né? O João Paulo deu um bom exemplo agora, né, de como que é importante a gente fazer essa relação. E aí eu diria, Mauro, não é só que seria interessante fazer, mas talvez no caso das crianças seja necessário fazer mais do que os adultos, porque os adultos têm essas relações. E se você fizer uma menção leve sobre esses conceitos, eles logo vão captar a relação entre Cristo e aquela mensagem. As crianças ainda não desenvolveram essa relação. Então, se o professor da escola dominical está contando a história de Zaqueu, é de Zaqueu que a criança vai aprender. Se o professor está falando da história de Sansão, é de Sansão que ela vai aprender. E se o professor não mostrar como aquilo nos fala sobre Jesus, a pessoa, a obra de Jesus por nós, a nossa necessidade de Jesus de uma salvação, a criança não vai entender. Então, o professor da escola bíblica dominical, o professor infantil, precisa fazer essa relação, porque ele tem que ensinar o evangelho para a criança. E ele corre o risco de ensinar a criança que a criança tem que ser perfeita, senão Deus vai castigá-la como castigou Sansão. E aí a gente está pregando algo que é contrário ao evangelho. E por isso que no Andrew Jumper nós temos desenvolvido o GTEC, que é o Grupo de Teologia para desenvolvimento, Educação né, da cristã. educação cristã, que a gente tem aí trabalhado na liderança do Dr. Felipe Fontes e Dario, a questão da escola dominical e da maneira como nossas escolas dominicais infantis precisam ter uma mensagem e uma pregação cristocêntrica, né? Nossos filhos precisam ouvir essas coisas. Mas o doutor Leandro ia falar, ele está reclamando aqui que eu cortei a palavra dele. Isso é muito feio, me perdoe, viu, doutor Leandro? É brincadeira. É que você me desafiou publicamente aí a falar sobre cantares, né? E aí depois você me corta o microfone e deixa eu falar, né? E o pessoal fica achando que eu não sei falar sobre cantares. E eu não sei mesmo, então... bom, mas eu vou dar a minha humilde opinião. E eu acho que ajuda também um pouquinho nesse ponto aí das histórias das crianças, porque Cantares parece um livro meio que para maiores de 18 anos, né? E aí, como é que a gente fala para as crianças sobre isso? Ou essa parte a gente pula e diz, filho, isso aqui só quando você fizer 18 anos você pode ler, né? Como é que fica essa parte? Bom, como é que Cristo está em Cantares? O Evangelho, né? Podemos dizer. Eu entendo que o assunto é o amor, o assunto principal é o amor conjugal, o amor ter duas pessoas, ou até três, aí como o Dario acabou mencionando, né? Mas note, ele está nos falando do amor como algo sublime, e ao mesmo tempo como algo decaído, porque os efeitos da queda se mostram nos relacionamentos dentro do livro de Cantares. Então nós temos que agora lançar duas flechas a partir do livro de Cantares. A primeira flecha é para o passado, para Gênesis, onde Deus estabeleceu o amor conjugal, onde Deus estabeleceu a família. Então nós conseguimos ver que existe um ideal e existe uma queda, existe aquilo que impede de alcançar esse ideal. Por sua vez, então, a gente lança uma flecha para frente e vai a Cristo, porque Cristo é a solução para o problema, né, da queda e dos relacionamentos. E aí nós vamos para Efésios, nós vamos para os textos paulinos que falam sobre a família cristã como fundamento Cristo. Então é perfeitamente possível falar de Cantares cristocentricamente, entendendo a questão do relacionamento, da queda, do amor fraternal, do amor familiar, né, e da solução para isso. Né? E dá para falar para as crianças também, apesar do tema ser um pouco picante às vezes. O som está bloqueado ainda. Eu esqueço de ativar o microfone e aí dá problema, né? É a idade. Caminhando então aqui para a nossa finalização, além de
fazer alguns cursos conosco no Andrew Jumper, que você pode fazer. Quais são algumas diferentes formas possíveis da gente dar exemplos práticos de como encontrar Cristo ou enxergar a Cristo no Antigo Testamento? Eu já citei Greidanos, né? Greidanos, ele toma uma questão, uma frase de Spurgeon, que fala sobre a obra e a tarefa do pregador, que é falar sobre a pessoa, a obra e o ensino de Cristo. Essas três coisas também estão presentes no texto da Confissão de Fé de Westminster. Com bastante clareza, a gente pode enxergar isso lá. E que outras maneiras, colegas, a gente pode dar aí de indicação para nossos ouvintes nessa noite sobre encontrar Cristo no AT? Deixa eu tentar resumir isso aqui em alguns tópicos que é o que nós usamos com os nossos alunos lá e que nós fomos abordando aqui. Existe uma relação histórico-cronológica entre aquilo que está no Antigo Testamento e Cristo. Então, essa relação é uma relação simples de fazer. Isso aconteceu porque Cristo ainda não tinha vindo. Isso já fez a ligação com Cristo, por exemplo. Ok? Segunda coisa, tipos e símbolos. No Antigo Testamento, nós vamos encontrar uma série de meios que Deus usa para nos fazer conhecer quem Ele é, como Ele age, quais são as suas características, teocêntricas, inclusive, para que depois nós pudéssemos encontrar o Deus que criou o mar, dizendo à tempestade para se acalmar. Se eu não soubesse que Deus controla os mares, eu não saberia que Jesus Cristo é Deus encarnado, por exemplo. Então, eu tenho esses ensinos sendo apontados. Um terceiro exemplo bastante simples usado aqui são os contrastes. Nós encontramos pessoas que desempenham papéis importantes, necessários, mas que em algum momento falham, ou pelo menos são limitados. Então, eu sempre penso, né, José devia ser um tipo de Cristo, em lugar nenhum colocam José como tipo de Cristo, né? Porque ele não tem nem pecados, né, basicamente José, né? Mas veja, por mais que José tenha feito algo importante para Israel, onde Israel foi parar depois, quando José morreu? Na escravidão. Então nós encontramos alguém excelente como José, mas que não pôde trazer plena paz ao povo de Israel. Então, esse contraste também é um contraste importante, né? E Cristo vai fazer, então, eu colocaria como outro elemento, Cristo vai fazer relações. Ele vai usar frases, pão da vida, luz do mundo e coisas dessa natureza, ou Paulo vai fazer a mesma coisa. Então, essas pontes também são elementos possíveis desse estudo. Uma expressão que eu vou usar aqui, ela pode ser um pouquinho controversa, sem um contexto maior, mas eu vou me arriscar aqui com ela, né? O apóstolo Paulo diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E é fato porque Jesus Cristo é o único mediador que completa de maneira plena a função mediatorial. Mas no Antigo Testamento, em diferentes papéis, nós vamos encontrar uma multidão, conforme mencionado pelo autor de Hebreus, de irmãos que funcionam em papéis mediatoriais. Então, o exemplo que o doutor Dario acabou de dar, de José, por exemplo. José não é ascendente de Jesus, ele não está na linhagem direta de Jesus, ninguém fala que ele é um tipo de Jesus, mas a gente fica numa vontade, né, de colocar lá. Mas eu enxergo uma relação muito forte do papel mediatorial imperfeito de José assumindo o nome, o governo, né, do Egito, com aquilo que Cristo vai fazer.
Então, é importante a gente achar essas relações também aí no texto do Antigo Testamento e essa relação com o Novo. Os demais colegas têm algum exemplo que queiram dar? Então, caminhamos para o fim. Muito obrigado a você que esteve conosco. Quero mais uma vez convidar você para ir conhecer os nossos programas online lá no nosso site CPAJ Mackenzie BR e os nossos programas presenciais. Lembrando que o EEC, a especialização em educação cristã, e o EMEI, o Magister Artium, estão com um processo seletivo abertos. Se você é da área de educação, você vai ter interesse em algum desses dois programas, tá bom? E aí, a partir de julho, nós vamos abrir o processo seletivo para os demais programas do Andrew Jumper. Se você nos acompanhou, por favor, inscreva-se no canal, clica no sininho, deixa o like no vídeo. Alguém disse aí nos comentários que eu sou youtuber iniciante, por isso que eu não ligo o microfone, essas coisas. O fato é que eu não sou, mas eu já aprendi a pedir todas essas coisas aqui que são importantes e necessárias para o desenvolvimento do canal, tá bom? Então, colegas, por favor, dê aí um rápido boa noite, doutor Dario, doutor João Paulo e doutor Leandro, para a gente se despedir aqui da turma. Quero dar boa noite a todos, foi um momento bem interessante, espero que tenha ajudado vocês na leitura e também no seu trabalho na igreja, e agradeço a companhia dos colegas. Vou colocar no link do YouTube o convite para o curso que o reverendo João Paulo dará na semana que vem, um curso de degustação de pregação e interpretação de 1 Coríntios. Então, olha aí na lista do chat, nós vamos colocar o link gratuitamente, você vai poder assistir esse curso com o reverendo João Paulo. Boa noite aos meus colegas, foi muito gostoso participar dessa live com vocês, aprendi algumas coisas com vocês, e é sempre gostoso a gente falar sobre isso e outros assuntos teológicos, porque algumas coisas vão ficando mais claras, né? Na nossa própria mente, a gente vai estruturando melhor algumas coisas e a gente se ajuda mutuamente, assim como a gente já faz quando a gente pode se encontrar pessoalmente no Andrew Jumper, o que não é o caso desses últimos dias. Tem sido sempre uma honra. Saudade daqueles nossos cafezinhos, do café, viu? dos almoços. Nossos cafés são bons, viu, gente? É gostoso. Tem uns caras que amarram o café, outros que dão um café bom e tal, mas é muito bom tomar um café e conversar sobre essas coisas, com certeza, não é? Exatamente. Colocou o link aí, doutor Dario. Um grande abraço para todos aí, minha boa noite aos que estão assistindo e aos meus colegas. Obrigado também, foi um prazer, uma alegria participar com os irmãos. Obrigado pelos ricos ensinamentos, os ricos insights que tivemos aqui nessa noite. E fica aí o convite mais uma vez aos irmãos para fazerem esse curso de degustação aí sobre pregação em 1 Coríntios, uma oportunidade excepcional. Deus abençoe a todos. Muito bem, boa noite.